Estamos em Torre de Moncorvo, mais propriamente dito no seu centro histórico, da zona antiga, o bairro do Castelo, definido pelas antigas muralhas do povoado. E estamos numa área onde, na Idade Média, se concentrava a comunidade judaica. Era a judiaria. Até 1496, até à proibição do culto judaico em Portugal e da expulsão dos judeus. E Torre de Moncorvo era, de facto, um local com uma forte comunidade judaica, homens ligados aos negócios, mercadores, artífices, gente das contas. Uma grande concentração de judeus que fazia mesmo com que isto fosse a sede de um rabinato. Ora, a tradição popular indica que este edifício teria mesmo servido de sinagoga. Ora, a vontade de valorizar e divulgar esta história, esta herança judaica em Torre de Moncorvo, levou a autarquia a, neste histórico edifício, instalar um centro de estudos judaicos. Foi inaugurado em agosto de 2021 e tem como patronos Maria Assunção Carqueja e Adriano Vasco Rodrigues, um casal que há muito tem uma relevante ação nesta questão da investigação, da divulgação e da valorização no nosso país da herança dos judeus. Aqui, no Centro de Estudos, entre muitas outras valências, somos convidados para, a partir desta estrutura, passearmos pela vila, ir ao encontro de muitos desses vestígios que os judeus aqui nos deixaram. A dimensão judaica na história de Torre de Moncorvo é não só muito longa, como se faz também da sua presença dos judeus em muitos dos lugares da vila. Alguns bem icónicos, como é o caso desta praça, a atual Praça Francisco António Meireles, que, em boa verdade, hoje é de algum modo o centro da vila, mas que durante muito tempo era um sítio bem periférico. Em rigor, ficava do lado de fora das muralhas. Mas o facto de estar aqui, mesmo encostado aos muros da vila, junto de algumas das suas principais portas de entrada, fez com que, durante a Idade Média e mesmo depois, este fosse o espaço privilegiado para o mercado e as feiras. Um sítio onde sabemos que os judeus tinham uma presença significativa, até que o culto judaico foi proibido no nosso país e os judeus foram expulsos. Mas, mesmo depois disso, sabemos que este espaço, enquanto feira, contava com a presença de imensos cristãos novos. Mas, afinal, o que é isso de cristãos novos? Quando é que eles surgem? Quando é que desaparecem os judeus? E o que é que são os marranos e os criptojudeus? Vamos explicar isso.
A presença dos judeus no atual território português é muito remota. Vestígios arqueológicos, datados da época romana, atestam que a presença destas comunidades e do judaísmo é mesmo anterior à chegada do cristianismo. Aliás, a comunidade judaica, crescente, influente, acabará por ter um papel de relevo na origem da nacionalidade, de resto, como os mouros e, claro, os cristãos. Mas enquanto, apesar de tudo, uma comunidade mais reduzida, uma minoria com uma religião diferente dos cristãos e, muitas vezes, até com uma religião que é acusada de serem os causadores da morte de Cristo, os judeus vão ser muitas vezes perseguidos, muitas vezes apontados como os bodes expiatórios de muitos perigos e desgraças que vão pairando sobre o reino. Sobre o reino e, de resto, sobre toda a Europa. E por isso também, desde muito cedo, que os judeus não vão investir em propriamente propriedades fundiárias, na agricultura, mas sim em atividades que lhes permitam uma rápida mudança de local e, por isso, o seu investimento, a sua especialização no comércio e também na atividade artesanal. O século XIV é um século de uma profunda crise na Europa, alterações climáticas, maus anos agrícolas, fomes, pestes, guerras e, uma vez mais, os bodes expiatórios são os judeus. E por isso vamos ver surgir nessa altura em Portugal, em muitos lugares, uma obrigação dos judeus deixarem de viver misturados com os católicos. Surgem então as judiarias, também aqui em Torre de Moncorvo. Mas é no século XVI que nós vamos ter um momento decisivo da presença dos judeus na Península Ibérica e também em Portugal. Do ponto de vista oficial, o fim do judaísmo nestes territórios. Com efeito, primeiro, os reis católicos, que vão proibir o culto judaico, expulsar os judeus. É de resto um momento em que muitas famílias judaicas se vêm instalar em Portugal, particularmente aqui na zona raiana, próximo da fronteira, sempre na esperança de um dia poderem regressar à sua Espanha. Mas, pouco tempo depois, também o rei português, Dom Manuel I, cedendo à chantagem da filha dos reis católicos com quem vai casar, acabará em 1496 por proibir o culto judaico no nosso país. Os judeus que quisessem manter a sua religião eram obrigados a partir, ou então seriam mortos e os seus bens confiscados. Mas Dom Manuel tem consciência de que muita da elite do país, dos principais mercadores, das principais cabeças pensantes, dos principais funcionários reis eram judeus. E por isso vai desenvolver uma série de estratégias para, aqui, permanecerem os judeus. Como? Dificultando a sua saída. Fazendo com que os filhos, primeiro até aos 14 anos e depois mesmo até aos 20 anos, tenham que permanecer em Portugal. Os pais, esses estão livres para sair, mas quem são os pais que deixam para trás os filhos? E por isso, uma boa parte dos judeus acabará por, oficialmente, se converter ao cristianismo. São os cristãos novos. Mas muitos mesmo, manter-se-ão em segredo como judeus, mantendo as suas práticas religiosas. Os cripto-judeus, ou popularmente designados como os marranos. Mas, curiosamente, muitos destes cripto-judeus, destes cristãos novos, para sublinharem a adoção, supostamente, da nova religião, vão-se envolver em importantes instituições católicas que por essa altura estão a surgir, como é o caso das Misericórdias, também aqui, em Torre de Moncorvo. Impulsionadas a partir de 1499 pelo rei Manuel I, as misericórdias muito rapidamente se vão disseminar pelo país. Elas resultam deste apelo do monarca à sociedade civil, nomeadamente aos homens bons, às gentes endinheiradas das vilas e dos concelhos do reino, para resolverem os problemas sociais das suas comunidades. Dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, tratar dos doentes, tratar até dos presos, entre muitas outras obras da misericórdia. Além, claro, também de objetivos religiosos. Aqui, Torre de Moncorvo,
Logo na primeira metade do século XVI, a Misericórdia está já com uma grande dinâmica, erguendo este belíssimo templo, muito marcado na sua fachada pela arte renascentista, mas aqui no interior domina este fabuloso altar já barroco do século XVIII. Ora, as Misericórdias acabam por ser também uma possibilidade dos cristãos novos, não raras vezes, gente endinheirada, ligada ao comércio, aos ofícios, de se afirmarem socialmente e também de assumirem a sua nova religião. Mesmo que, em alguns casos, continuem a desenvolver o seu culto judaico. E isso mesmo é revelado pela documentação aqui em Torre de Moncorvo de alguns membros cristãos novos da Misericórdia que assumiram mesmo um papel de relevo na instituição. Um deles candidatou-se mesmo a ser o provedor da instituição. De outro caso, é alguém que durante vários anos é o responsável pela contabilidade da Misericórdia. E, no entanto, posteriormente, presos pela Inquisição, acabarão por confessar que eram cripto-judeus. O retrato do padre Gomes da Costa, natural de Torre de Moncorvo e responsável no século XVIII pela introdução em Portugal da obra de São Vicente de Paula, é apenas um dos muitos objetos em destaque no Museu de Arte Sacra que se desenvolve nas instalações da Igreja da Misericórdia. Aqui podemos também contemplar um conjunto notável de objetos de grande valor histórico, patrimonial, artístico, muitos deles também de grande valor pecuniário, como por exemplo o caso desta belíssima custódia em prata dourada do século XVIII. Ou então, aqui, esta pintura, esta Nossa Senhora a ler, que é uma reprodução do século XVII, de parte de um famoso retábulo de Gante, pintado pelos irmãos Van Eyck, nos inícios do século XV, uma das obras iniciais da chamada Escola Flamenga. Ora, o valor de muito deste espólio demonstra também a importância financeira desta elite de Torre de Moncorvo, associada à Misericórdia, mas também ao enriquecimento de outros espaços religiosos da vila, como era o caso da sua Igreja Matriz. E entre essa elite, responsável pela aquisição de muitas destas peças, encontravam-se também os cristãos novos. Encontramos agora no interior da belíssima e monumental Igreja Matriz de Torre de Moncorvo. A nossa atenção centra-se em várias intervenções de diferentes períodos, como por exemplo no altar-mor do barroco do século XVIII, ou também no lateral no altar do Santíssimo Sacramento, já dos inícios do século XVII. Mas a igreja, em boa verdade, começa a ser edificada nos inícios do século XVI, por volta de 1510. E a imponência desta estrutura tem a ver, claro, com a grande dinâmica que Torre Moncorvo vinha conhecendo nesses inícios do século XVI, para o qual muito contribuía também a atividade dos judeus. Agora, cristãos novos, muitos deles, como falamos, tinham vindo também de Espanha. Esta é uma altura em que Moncorvo se desenvolve também do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico e até como um centro administrativo, graças ao desenvolvimento de outras produções, como por exemplo do cânhamo. Tudo isso contribui, de facto, para um grande investimento municipal no erguer deste templo, que tem também uma outra razão de ser, não só demonstrar a importância da vila, mas também porque, secretamente, Torre de Moncorvo ansiava algo que estava a ser disputado com outras duas importantes localidades transmontanas, com Miranda e com Freixo de Espada à Cinta. Adivinhava-se que iria surgir nesta região uma nova diocese
E estas três localidades queriam ser a sede da diocese, ter a sua catedral. E por isso, de algum modo, a ambição deste templo poderá ter também a ver com isso. Uma igreja que respeita as normas canónicas, orientação nascente-poente, mas, curiosamente aqui, ao contrário do que é habitual, com a porta voltada para nascente, voltada para a vila. A vila onde a comunidade de cristãos novos era muito importante e crucial neste desenvolvimento económico. E também eles contribuíram de modo significativo para as construções desta igreja, que se irá prolongar até aos inícios do século XVII. Uma comunidade influente, com grande poder económico, que é também, enfim, suscitando alguma cobiça. E também a acusação de que muitos continuavam secretamente a ser judeus. E também por isso o aparecimento da Inquisição. A ação da Inquisição em torno dos cristãos novos de Torre de Moncorvo está bem identificada aqui no Centro de Estudos Judaicos. Aqui podemos, entre outros, observar uma listagem dos cristãos novos processados pela Inquisição. É longa a lista. E, em alguns casos, estes processos deram mesmo origem a um inventário dos bens que poderiam ser confiscados se provasse que aquele cristão novo, afinal, era um marrano, um cripto-judeu. É também aqui um conjunto de documentos muito interessantes e temos mesmo a possibilidade de observar os originais. Além da documentação que vimos reproduzida no Centro de Estudos Judaicos relativos à ação da Inquisição em Torre de Moncorvo, a verdade é que a memória da atuação da instituição na vila mantém-se viva até aos dias de hoje. Com efeito, a comunidade mantém na sua memória diversos espaços e edifícios que associa à ação da Inquisição. Antigos edifícios onde ela atuou, ou então antigos espaços onde se encontravam as cadeias onde foram aprisionados algumas das suas vítimas. É o caso, aqui, bem no centro da vila, deste edifício. Não deste edifício, mas do espaço que ele hoje ocupa. Estamos a falar dos Passos da Justiça, o Tribunal da Comarca de Torre de Moncorvo, que ocupa o lugar onde, pelo menos desde o século XVI, funcionava a antiga Câmara Municipal, o edifício dos Passos Conselhos, anterior àquele que depois foi erguido no século XIX, daqui a poucas dezenas de metros de distância. Pois bem, essa antiga Câmara Municipal albergava também a cadeia onde sabemos, documentalmente, foram aprisionados muitos cristãos novos acusados de se manterem como judeus. E a prova de que a Inquisição não poupava ninguém é que sabemos que, por exemplo, entre uma dessas pessoas que foi aqui aprisionada se encontrava o próprio escrivão da Câmara Municipal, acusado de judaísmo. Ironicamente, nos dias de hoje, o Tribunal apresenta sobre a sua porta as tábuas das leis, os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, um importante símbolo também da religião e da cultura judaica. Outro importante testemunho, herança da presença judaica em Torre de Moncorvo, é esta rua onde agora nos encontramos. Localizada muito próximo da antiga judiaria, a Rua dos Sapateiros vai se desenvolver exatamente nesses finais do século XV, início do século XVI, quando se dá a expulsão dos judeus ou a sua conversão forçada ao cristianismo.
Tal coincide aqui em Torre de Moncorvo com uma época de desenvolvimento urbano. E muitas casas começam a ser construídas do lado de fora da muralha, encostado aos antigos muros. E é também nessa altura que muitos cristãos novos, antigos judeus, aqui se vão localizar e dedicar a essa atividade artesanal, oficinal, que dá o nome, até hoje, à rua, a Rua dos Sapateiros. O que é interessante e não deixa de ser revelador dessa presença cripto-judaica, desses judeus escondidos, que secretamente mantêm o seu culto, é o facto de muitas décadas depois, já em meados do século XVII, mais precisamente entre 1641 e 1652, temos conhecimento de uma importante ação da Inquisição, que aqui em Torre de Moncorvo vai prender muitos cristãos novos acusados de manterem o judaísmo. Pois bem, na sequência dessa intervenção, a Rua dos Sapateiros praticamente vai ficar despovoada. O que nos diz bem, então, da presença, mais de cristãos novos, de cripto-judeus. Mas há outros curiosos testemunhos da tradição judaica em Torre de Moncorvo. Vamos voltar ao Centro de Estudos Judaicos. No Centro de Estudos Judaicos encontramos também um interessantíssimo espaço de exposições museológico e que, socorrendo-se das novas tecnologias, nos permite, por exemplo, através aqui desta reprodução do Muro das Lamentações, contactarmos com alguns dos momentos importantes do calendário judaico, o Yom Kippur, o Passat, a Páscoa, o Sabat, mas também momentos cruciais na vida de um judeu, ao caso do seu casamento ou o momento da morte. Mas aqui, igualmente, através de óculos 3D, somos convidados a percorrer alguns dos espaços do concelho onde a marca judaica é evidente. E aqui, na exposição, um conjunto de objetos, alguns deles utilitários do dia-a-dia, recordam-nos essa influência do povo, da cultura judaica. Bom, há obviamente objetos intrinsecamente judeus, religiosos, como o kippá, mas outros, como por exemplo a alabarda, que era colocado sobre os jumentos e sobre os animais que eram utilizados pelos almocreves e que nos recorda, com efeito, esse importante papel da atividade mercantil, comercial, que durante muito tempo os judeus e depois os cristãos novos desenvolveram. Sintomático é também a presença aqui, neste espaço expositivo, da amêndoa coberta. Sim, a amêndoa coberta é um produto identitário de Moncorvo há muito. Importa lembrar que estamos numa zona caracterizada pelo seu microclima mediterrâneo, verão quente, inverno com temperaturas amenas comparadas com o resto da região. E por isso, uma grande concentração de amendoeiras na base de uma das mais relevantes produções de amêndoa no nosso país. Mas aqui em Torre de Moncorvo há muito que a amêndoa, apresentada de muitas formas, tem também uma particularidade. Este produto, uma amêndoa coberta com açúcar, é um processo, um verdadeiro segredo que ainda hoje é perpetuado por mestres como a Dona Dina Moraes, que sabe bem como produzir nestes grandes caldeirões de cobre aquecidos no passado com cinza, hoje socorrendo já da energia elétrica, mas juntando uma calda de açúcar 8 horas por dia, durante 8 dias, até atingirmos este produto final. Um produto que tem algumas semelhanças com outras amêndoas deste género que existe noutras comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. E por isso se diz que este é um produto de origem sefardita, os judeus que saíram da Península Ibérica. Mas também não deixa de ser verdade que, socorrendo-se do açúcar em abundância, é um produto que tem muito a ver com os portugueses a partir do século XV, XVI, responsáveis pela globalização, pela democratização da utilização do açúcar. É por isso um tema, esta da amêndoa coberta, premiada na Exposição Universal de Paris de 1886, um tema
que merece investigação. Algo que tem a ver com o nosso património. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.